Manhã Bandeirantes. 10h43, a Justiça concedeu liberdade provisória a Diego Ribeiro Silva Fialho, que vai ter que cumprir algumas medidas cautelares, como o comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar as atividades, muitas outras. Quem é Diego Ribeiro Silva Fialho? É o condutor de 30 anos de um carro que na madrugada de domingo, em altíssima velocidade, perdeu o controle, bateu em um poste, o carro ficou partido ao meio e um jovem de 21 anos que estava no banco traseiro do veículo foi arremessado para fora do carro, socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O irmão do Diego estava no banco do passageiro e ficou ferido. O próprio Diego foi encaminhado a uma unidade de saúde da região. Na verdade, o irmão dele foi a uma unidade de saúde da região e o Diego recusou atendimento. Mesmo assim, foi preso em flagrante na madrugada de domingo. O bafômetro foi realizado, o teste do bafômetro, deu negativo, mas o próprio motorista assumiu aos policiais que atendiam a ocorrência que estava em alta velocidade, numa velocidade acima do limite da via que fica na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, quase já na fronteira entre o município de São Paulo e o de São Caetano. Bom, com a audiência de custódia, agora Diego Ribeiro Silva Fialho está em liberdade. Vai ter que comparecer bimestralmente em juízo, vai ter que manter o endereço atualizado junto à vara competente, está proibido de ausentar-se da comarca de residência por mais de 8 dias, sem comunicar à justiça, recolhimento domiciliar entre 10 da noite e 6 da manhã, e nos dias de folga tem uma pena de revogação do benefício imediato. São aquelas mesmas de sempre e também vai ter que pagar a fiança de R$ 2.824 para responder ao processo. R$ 2.224. R$ 2.824. Será que esse é o valor de uma vida? De uma inconsequência que matou um jovem de 21 anos? E mais uma vez, Sabino, a audiência de custódia, colocando um motorista em liberdade. A audiência de custódia que voltou aos holofotes com força nos últimos meses. E a gente, conversando sobre isso na semana passada, percebeu que há um debate sobre o assunto, inclusive com ouvintes, alguns que concordam e outros que discordam da audiência de custódia. Por isso, nós estamos aqui no Manhã Bandeirantes para conversar com a Celeste Leite dos Santos, que é presidente do Instituto Provítima, e com o Acácio Miranda, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha. Os dois têm diferentes opiniões sobre o assunto, são especialistas e vão conversar conosco agora. Bom dia para os senhores. Gostaria de começar perguntando à doutora Celeste o porquê que a senhora se coloca contra a audiência de custódia. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer poder estar aqui com vocês. Bom dia ao meu colega debatedor, doutor Acácio. A audiência de custódia, ela foi criada de sopetão no nosso ordenamento jurídico. Foi para cumprir uma obrigação internacional, que é o Pacto de São José da Costa Rica, inclusive para prevenir eventuais abusos policiais, práticas de tortura. Então, o que se entendeu à época em que foi feito o tratado internacional é que o preso tinha o direito de ser apresentado imediatamente à autoridade policial. Isso, entretanto, nos dias atuais, sem qualquer melhoramento, sem qualquer incremento, não se justifica. Por quê? Durante a pandemia, foram suspensas as audiências de custódias e não se verificou estatisticamente nenhuma modificação no número de solturas, ou seja, não foram
postos em liberdade mais presos por conta da existência dessa audiência, que na prática ela causa um alto custo para o Estado por conta dos, inclusive, contínuos deslocamentos que existem dos policiais, da escolta, que ao invés de estarem patrulhando, coibindo a prática de crimes, tem que ficar escoltando policiais para serem apresentados aos juízes. E não traz nenhum sentido para a vítima, já que um processo célere, inclusive a Constituição coloca que é interesse do réu e da vítima um processo célere. Então, que a justiça seja rápida. Quando nós fazemos uma audiência de custódia sem a presença da vítima, só uma das versões são apresentadas, sendo que hoje, dependendo do tipo de crime, inclusive já poderia ser celebrado em audiência de custódia acordos de não persecução penal, inclusive em casos de homicídio culposo, como que você mencionou. Agora, na prática, ele passa a não ter nenhum efeito. Por quê? Muitas vezes é posto indevidamente em liberdade pessoas que deveriam responder cautelarmente, desde que presentes os requisitos, risco à ordem pública, à segurança pública, e ser dada uma satisfação adequada à vítima direta, ou no caso do falecimento dessa vítima, aos seus familiares, que são as vítimas indiretas. Então, nós não temos nenhum benefício concreto. Ele é um custo para o Estado, ele dá para a vítima e para a sociedade uma resposta, uma sensação de impunidade e não traz benefício ao próprio réu. Uma vez que ele é posto em liberdade, o processo passa a ser lento. Nós temos até uma investigação, um trabalho que foi feito esse mês pelo promotor de justiça Nico Maciel, que fez o panorama da impunidade no Brasil. É da Promotoria de Justiça de Piracicaba, em que, via de regra, de 90%, no mínimo 85% dos crimes, eles ficam impunes. Isso porque o trabalho da polícia ostensiva, que é a polícia militar, que muitas vezes está no local e prende, não é acompanhado de um trabalho da polícia investigativa, que é a polícia civil. E colocando em liberdade esse réu, o prazo ele passa a ser fluido, preso seria 10 dias, em liberdade 30 dias, e passa a ter ineficácia, porque quanto mais você se distancia temporalmente da prova, maior o risco dela se perder. Então, o processo deixa de ser uma prioridade de solução, de se ter uma resposta adequada, seja para o réu, seja para a vítima. Só para esclarecer o que a doutora Celeste está falando, é que quando o preso é um flagrante, há 10 dias apenas de prazo para o inquérito policial ser concluído. E quando ele está solto, quando ele é solto, o prazo triplica, aumenta para 30 dias para o inquérito policial ser concluído. É isso, né? Exatamente. Então, aumentando esse prazo, ele deixa de ser o quê? Uma prioridade para o delegado de polícia, que então ele entra numa vala comum. E nós sabemos que esses 30 dias viram 60, 90, e toda essa morosidade da polícia passa para a população uma sensação que é morosidade do Poder Judiciário, quando, na verdade, o Ministério Público é impossibilitado de oferecer uma denúncia porque não foi feito o trabalho de investigação. A verdade aí também é que o Poder Judiciário concorda, né? Porque ele autoriza para essa prorrogação do prazo. Mas eu queria ouvir também o doutor Acácio Miranda, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, o que ele pensa da audiência de custódia e se ela veio beneficiar de alguma forma o sistema como um todo. Bom dia, doutor Acácio. Bom dia. Doutor Acácio? Doutor Acácio? Acho que a gente perdeu o contato com o doutor Acácio. Vamos reestabelecer esse contato, mas a doutora Celeste continua conosco e explicava os motivos porque ela discorda da audiência de custódia. A senhora acredita que a audiência de custódia teria que acabar
ou deveria apenas mudar a forma como ela é realizada? Deveria mudar a forma como ela é realizada. Porque hoje, com o processo digital, com todas as ferramentas que nós temos, nós já poderíamos levar a vítima, as testemunhas e já fazer um julgamento. Nos casos de prisão em flagrante, não tem por que ter essa dilação probatória. Nós sabemos que pouco é feito em termos de produção pela polícia investigativa e o que a gente vai ter na prática já é aquele cenário que é apresentado para o juiz na audiência de custódia. Importante lembrar que quando o juiz concede uma prisão e uma liberdade provisória, ele não está dizendo que aquela pessoa é inocente. A população passa essa sensação de que a pessoa é inocente. Ele apenas está dizendo que aquela pessoa, na maioria das vezes, é primária, tem bons antecedentes e não oferece um risco nem à instrução processual, nem à ordem pública. É basicamente isso o que o juiz diz. Então, ele não precisaria aguardar preso o desfecho do processo. Entendi. Bom, agora nós estabelecemos o contato com o Dr. Acácio Miranda. Sabino, você tinha feito uma pergunta a ele. Eu tinha perguntado ao doutor Acácio o que ele acha, se realmente a audiência de custódia veio para melhorar o sistema como um todo na sua avaliação, doutor Acácio. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia, Celeste. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho, Sabino, aliás, eu não acho, eu tenho convicção que a audiência de custódia veio para melhorar o sistema como um todo. Por algumas razões. Primeiro, nós tínhamos, antes da audiência de custódia, a prisão em flagrante, e este auto de prisão em flagrante era encaminhado ao juiz para que o juiz analisasse a legalidade ou a ilegalidade da prisão, sem que ele, juiz, ouvisse o acusado. Portanto, ele faria uma análise única e exclusivamente de papel, de provas produzidas pelo delegado, sem qualquer contraditório. Com a inserção da audiência de custódia, ele passa a ouvir pessoalmente o preso. E quando ele ouve pessoalmente o preso, ele pode analisar de forma mais aprofundada as circunstâncias nas quais se deram aquela prisão, obviamente, e também se há eventuais excessos cometidos pela autoridade policial. Então, não há nenhum prejuízo em termos temporais. O que se tem é única e exclusivamente o acréscimo de um ato onde o juiz tem o contato pessoal com aquele preso. Por isso, diante deste contexto, eu não vejo prejuízo ao processo penal como um todo e, obviamente, eu não vejo prejuízo a uma resposta que o judiciário e a polícia precisam dar necessariamente à sociedade. Pois é, ótimo ponto que o senhor toca, resposta à sociedade. Eu pergunto para o senhor, semana passada nós tivemos um caso, só para citar um, porque foram vários aqui em São Paulo nos últimos tempos, o caso de um motorista completamente embriagado pela manhã, por volta de 8, 9 horas da manhã, num sábado, em excesso de velocidade, que invade a calçada, mata 2 jovens, um de 15 e um de 16 anos, que iam jogar futebol, e essa pessoa, esse motorista, vai para a audiência de custódia e é liberado. O senhor acha que essa é uma resposta adequada para a sociedade? Vamos lá, Sabino, a gente precisa dar um passinho para trás para olhar para essa situação. Primeiro, CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele diz que só em 8% dos casos há liberação do preso na audiência de custódia. Então, obviamente, em outros 92% dos casos, o preso que é submetido à audiência de custódia não é liberado. Em segundo lugar, é necessário a gente olhar também que aqueles casos de extrema gravidade, roubo, tráfico de drogas e uma série de outros crimes que envolvem violência, em quase 100% dos casos, não há a liberação do preso na audiência de custódia.
E quando a gente chega neste exemplo que você deu, eu vou levar em consideração 3 casos públicos que nós tivemos recentemente. Os 2 envolvendo o Porsche e esse último na Zona Norte de São Paulo. Nos 2 casos do Porsche, no primeiro, o menino se evadiu do local dos fatos, então ele sequer foi preso em flagrante e ele sequer foi submetido à audiência de custódia, foi preso depois numa prisão preventiva, então tivemos sim uma resposta do Estado. No segundo caso, que foi ali na Zona Sul, em Santo Amaro, ele foi preso em flagrante e foi mantida a prisão na audiência de custódia, e nesse terceiro, que foi aqui na Zona Norte, foi o único deles onde, a rigor, ele foi solto na audiência de custódia, e foi solto porque, no entendimento do juiz, a partir das provas que foram produzidas pela autoridade policial, não existiam elementos para que ele ficasse preso. E a gente, quando olha para a audiência de custódia... Ou seja, pode ter sido um erro de apuração da polícia, é isso? Pode ter sido, eu não diria nem um erro de apuração da polícia, mas eu diria que talvez os elementos trazidos, os elementos colhidos ali, não foram suficientes para que ele tivesse preso. É óbvio. A audiência de custódia é um elemento para que se analise isso. Porém, nada impede que depois da audiência de custódia, durante o inquérito policial e durante a ação penal, surjam elementos para que essa situação de liberdade seja convertida numa situação de prisão. Mas eu concordo com você. A sensação que nós, enquanto sociedade, temos numa situação como essa é que a audiência de custódia não é suficiente, não dá uma resposta. Mas analisar a audiência de custódia individualmente, num caso como esse, é até injusto com a audiência de custódia, porque a gente precisa analisar um contexto todo do qual a audiência de custódia é um dos elementos. Agora, o senhor acredita que a audiência de custódia, mesma pergunta que eu fiz para a doutora Celeste, deveria continuar acontecendo exatamente como é, ou precisa mudar um pouco a forma como é feita a audiência de custódia, como o juiz realiza a análise, às vezes até os critérios que são usados para conceder uma liberdade? Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar o sistema jurídico diariamente. Se a gente for olhar, o nosso Código Penal é de 1940, o nosso Código de Processo Penal é de 1941. A sociedade hoje, 80 e poucos anos depois, é muito diferente do que era a sociedade lá atrás. E a nossa sociedade hoje vai mudando, vai evoluindo diariamente. Então, eu acho que todos os instrumentos jurídicos precisam ser reanalisados constantemente para que a gente acompanhe essa evolução. E com a audiência de custódia não é diferente. Há necessidade de nós aperfeiçoarmos a audiência de custódia para que ela seja mais efetiva. E seja mais efetiva dos dois lados. Ela seja mais efetiva para essa resposta para a sociedade e que ela seja mais efetiva para alcançar todos aqueles casos de ilegalidade durante a condução da investigação policial, porque, eu disse lá atrás, vale repetir, o próprio Conselho Nacional de Justiça, o órgão de acompanhamento e aperfeiçoamento da atividade judicial, diz menos de 10% dos presos submetidos à audiência de custódia, eles são postos em liberdade. Eu confesso a você que não acho que nós temos só 8% de situações onde há uma ilegalidade na prisão em flagrante ou onde há uma imperfeição durante o inquérito policial. Eu acho que a gente tem mais situações do que isso. Por isso que esse aperfeiçoamento é necessário, tanto para a resposta à sociedade como a resposta àqueles que são presos injustamente. Doutora Celeste, o doutor Acácio falou aí, menos de 10% das audiências de custódia acabam gerando a liberação do acusado.
A senhora acha que esses 10% é um número razoável? A senhora acha que mesmo 10% é um número alto de liberação de pessoas que estão nessa situação? E como disse o próprio doutor Acácio, e que o Poder Judiciário precisa dar uma satisfação para a sociedade, o que a senhora pensa sobre isso? Bom, o doutor Acácio, ele comprovou que, na verdade, não existe uma diferença substancial entre o que era feito antigamente. Então, sempre foi enviado após a prisão, ela sempre foi comunicada ao juiz dentro do prazo de 24 horas. Só não era apresentado pessoalmente o preso. As estatísticas, elas não mudaram. Então, não ficou comprovado o que era alegado, que tinha inúmeros casos de tortura, inúmeros casos de ilegalidade. Não, o que se comprovou é que, na maior parte dos casos, as prisões são justas, as prisões estão dentro da legalidade. E uma coisa que eu discordo do doutor Acácio é dizer que o preso ele é apresentado para o juiz para apresentar a sua versão da história. Na verdade, o CNJ proíbe que o preso fale qualquer coisa sob pena de nulidade da audiência de custódia relativa aos fatos. O que ele fez ou deixou de fazer não é sequer entrado no mérito. A única coisa que o juiz analisa é se formalmente o que foi apresentado por escrito está em ordem e se o réu tem algo a reclamar a respeito de práticas de tortura, de violência policial. Essa é a única finalidade hoje da audiência de custódia. Me parece um desperdício de dinheiro público você arregimentar, fazer escoltas de pessoas para apresentar ao juiz somente com essa finalidade, quando a lei já permite, por exemplo, que a vítima esteja presente, faça nos casos em que é possível, ou seja, nos crimes já que a pena mínima é de 4 anos, um acordo de não persecução penal. Então o réu já sairia liberado com a obrigação de reparar o dano, com a obrigação de prestar serviço à comunidade, por exemplo, nos crimes de média gravidade. Nos crimes mais graves, costuma ser exceção o caso que você mencionou. Normalmente, os juízes permanecem presos. O que o juiz analisa? É a cautelaridade da prisão, não é se a pessoa é culpada ou inocente. Mas, primeiro, se é o primeiro crime que ela comete, então se ela é ré primária. Se ela é um risco para a instrução processual. Então, se você libertar aquele réu, se ele vai começar a ameaçar a vítima, vai destruir provas, ou a ordem pública. Qual que é o risco à ordem pública? Tem um grande risco que, saindo de lá, ele vai voltar a delinquir, ele vai cometer outros crimes. Por isso que a única finalidade da audiência de custódia é verificar se houve, de fato, violência policial e se aquele réu ele não é um criminoso habitual. Nós, hoje, com o processo digital, com as ferramentas que nós temos, nós poderíamos utilizar esse ato, que é um gasto expressivo de dinheiro público, para já realizar a instrução processual. Por exemplo, nos crimes de tráfico de drogas, pouco vai mudar. Nós poderíamos ter um laudo de constatação definitiva célere, já tem o provisório, e já se realizar, já que só é o réu e os policiais, já naquele momento, já julga, já instala o contraditório e escuta de verdade o réu qual é a sua versão. Por quê? Ele permanecendo solto ou preso, ele não vai apresentar para o juiz, nesse momento, a sua versão da história. E se ele começar a apresentar, ele vai ser interrompido e vai ser advertido pelo juiz que esse não é o momento para que ele se defenda dos fatos. Então, se não é o momento, não tem por que nós mantermos nos moldes em que estão um ato inútil, já que antes ou depois não mudou com a sua implementação o número de réus soltos, ou seja, não ficaram constatadas as alegadas violências policiais, torturas ou ilegalidades. E nós não temos um inquérito policial nesse momento. A partir daí que nós vamos apurar os fatos.
Então, seria nesse sentido. Doutora Cássio. Vamos lá. Primeiro, a audiência de custódia, como a doutora Celeste bem disse, ela acrescenta um ato onde o preso tem a oportunidade de encontrar pessoalmente com o magistrado. E quando nós pensamos nesse encontro pessoal, a gente tem que levar em consideração 2 artigos essenciais para o nosso ordenamento jurídico. Primeiro, o 93, inciso 9 da Constituição, que fala do livre convencimento motivado do magistrado. Portanto, o magistrado decide, independentemente da fase em que nós estivermos, de acordo com as suas convicções, desde que fundamente o seu posicionamento. Portanto, isso permite, a partir de 2 artigos agora do Código de Processo Penal. Primeiro, 156, que fala da liberdade probatória. Pode, na audiência de custódia, o magistrado perguntar aquilo que entender conveniente ao preso. E, em segundo lugar, quando a gente olha para o artigo 306 do Código de Processo Penal e para o 310 do Código de Processo Penal, que fala das 3 possíveis decisões do juiz depois da prisão em flagrante. Depois que há a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele é encaminhado ao magistrado para que ele, primeiro, converta essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Em segundo lugar, para que ele conceda a liberdade provisória ao acusado. Ou, em terceiro lugar, ele entenda que há uma ilegalidade ali e determine a nulidade daquele auto de prisão em flagrante. E para que ele tome qualquer uma dessas 3 decisões, é natural e necessário, e é melhor para o aperfeiçoamento do sistema jurídico, que ele converse pessoalmente com o preso. Anteriormente, ele recebia um papel onde só constava normalmente a versão do delegado e ele decidia com base exclusivamente nessa versão. Hoje, ele constata qual é a versão do delegado, mas também escuta pessoalmente o preso para que ele entenda quais são as ponderações do preso em relação àquilo, inclusive se ele sofreu alguma forma de violência ou não sofreu uma forma de violência. E é óbvio, quando nós olhamos para as estatísticas, quando só 8% dos presos são postos em liberdade a partir da audiência de custódia, a gente tem 2 interpretações a partir disso. Primeiro, em 92% dos casos, a atuação da autoridade policial é uma boa atuação, o que nos traz um alento enquanto sociedade. Em segundo lugar, que 8% dos presos que são postos em liberdade a partir da audiência de custódia não deveriam ficar presos. Então, 8% estariam presos injustamente se nós não tivéssemos a audiência de custódia. O argumento econômico, olha, gastamos nesse ato porque só 8% são postos em liberdade, é extremamente injusto com esses 8% que ficariam presos de forma injusta. Me parece que uma prisão injusta por parte do Estado, uma única prisão injusta por parte do Estado que fosse, já justificaria este gasto. Nós realizamos aqui no Manhã Bandeirantes um debate sobre a audiência de custódia. Gostaria de agradecer à doutora Celeste Leite dos Santos, que é presidente do Instituto Pró-Vítima e contra a audiência de custódia, e também ao doutor Acácio Miranda, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha, que é a favor dos moldes da audiência de custódia. Muito obrigado aos dois. Obrigado, Sabino. Obrigado, Celeste. Um grande abraço a Obrigado. você. Obrigada a todos os ouvintes. Acho que o tema não se exauriu e só queria deixar como uma última mensagem que nós não temos 8% de pessoas que seriam presas injustamente, já que não se sabem se elas são inocentes. Só se conferiu se ele tem ou não o direito de responder ao processo em liberdade. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado, e fica o nosso ouvinte convidado a opinar, trazer sua posição.